Ah, eu falei a mesma coisa. Mas, ô Roberto, há uns 3, 4 meses atrás, você estava falando com a gente e você falou assim, eu acho difícil o Ancelotti ir. O que tem de verídico nisso? Ele realmente acertou com a seleção, ele não acertou. Anteontem saiu uma notícia aqui que ele teria ficado bravo com o presidente da CBF e mandou abaixar o tom, que ele não tem nada certo, que o compromisso dele é com o Real Madrid. O que tem de verdade nessa história, Roberto? Não, se saiu a entrevista do Mister falando que ele tem contrato com o Real Madrid, que está com a cabeça no Real Madrid, eu não entendo porque saiu essa história dele na seleção brasileira, né? Assinar 2 contratos, eu acho difícil isso, né? Ainda mais tratando-se do Ancelotti, que é um cara que eu já conheço já há bastante tempo. Eu não acredito que ele tenha assinado outro contrato, tendo contrato com o Real Madrid. Então tem que esperar, vamos ver se o Real Madrid estiver bem. Ele tem mais um ano de contrato com a gente ainda, né? Então vamos esperar. Eu falo dele como treinador do Real Madrid. É um cara que fico sempre ali com ele nos treinos e nos jogos. Viajo com o time, enfim. Não acredito que ele tenha assinado alguma coisa com a seleção brasileira, principalmente tendo contrato com o Real Madrid. Mas tomando aqueles vinhos lá naqueles jantares à noite, ele fala pra você que ele quer dirigir a seleção ou não? Ele perguntou como era a seleção, mas em nenhum momento ele falou que ele queria assinar ou assinou. Mas que ele tem a vontade de ser técnico, Roberto? Ele fala pra você, eu gostaria de... Não comigo não. E aí, Kleber? Quando saiu a notícia do presidente da CBF, até estranhei. Juro mesmo. Não acredito que ele tenha assinado o contrato com a CBF. E o Real Madrid, lógico, pela estrutura do clube, pela forma de trabalhar do Real Madrid, do presidente, não seria nada profissional assinar 2 contratos ao mesmo tempo. Mas o futebol está tão modernizado e as notícias saem, né? Surpreende isso, né? Porque a gente não esperava. Aqui no Brasil, e o Roberto acompanha com certeza, foi dada como certa a vinda do Ancelotti após o contrato dele com o Real Madrid. Mas, pô, o Roberto tá com ele todo dia, convive com ele o tempo todo. E você acha, então, que não tem nada de verdade, que seria uma vergonha para a CBF, uma vergonha para a gente, né? Que tá esperando como certa a vinda do Ancelotti para cá. Lindo, quando você tinha contrato com o Palmeiras, por exemplo, você assinaria com outro time? Não, mas não é questão de eu assinar. Agora, a quem deu a declaração foi a própria CBF. Quem deu a declaração de que ele estava certo foi a CBF. É muito estranho. Pode ser, quando termine o contrato do Mister com o Real Madrid, aí sim, existe uma possibilidade dele ir para a seleção, mas ele se identificou muito com o Real Madrid. Ele é muito querido pela torcida do Real Madrid. E se ele disse alguma coisa na imprensa que não assinou nada com a CBF, é porque ele não assinou. Não entendi até agora porque saiu na imprensa no Brasil, que levou para a Europa essa notícia de que ele já teria assinado o contrato com a CBF. Então é muito estranho. Mas, ô Roberto, você como um dos maiores atletas que vestiram a camisa da seleção brasileira, tem propriedade para falar a respeito desse tema. Não é constrangedor para uma seleção brasileira ter um Fernando Diniz como tapa-buraco, com um perfil totalmente diferente do Ancelotti e depois talvez efetivar o treinador que hoje é do Real Madrid como técnico da seleção? E a segunda pergunta até com relação ao Fernando Diniz, Roberto. Não é conflitante talvez o interesse do Fernando Diniz em ser técnico do Fluminense e ao mesmo tempo aí treinador da seleção brasileira? No caso do Diniz, ele conhece muito bem os jogadores que ele vai ter nas mãos a partir de agora, né, o Mano? É brasileiro, fala o mesmo idioma. O Mr. Ancelotti, ele não fala o português ainda, né? Então, é estranho. Se o Diniz for bem na seleção, ser interino numa seleção brasileira é um pouco estranho. Ele é o treinador atual da seleção brasileira. E se tudo sair do jeito que tem que ser, a seleção brasileira voltar a ganhar, se preparar para ser campeão do mundo, eu não acredito que o presidente tenha coragem de tirar o Diniz da seleção brasileira. Uma pena para o Fluminense, que o Fluminense vinha jogando bem. Para ele é bom ter o trabalho no Fluminense e o trabalho na CBF. Vai voltar a ser uma referência em relação à ideia que ele já tinha antes de estar na seleção brasileira. Chegou mais rápido do que ele esperava. Enfim, eu acredito que se o Diniz fizer um grande trabalho, como ele é um grande treinador, assim igual o Dorival Júnior, igual o Vanderlei, se ele for bem na seleção brasileira, é muito difícil ele sair. Então, desejar sorte a ele, que saia tudo como planejado, que a seleção volte a ganhar e que a gente volta a sentir o carinho do torcedor brasileiro pela nossa seleção. Em relação ao estilo de trabalho,
Ancelotti também tem muitas, ele faz muitas mudanças durante o jogo. Ele começa no 4-3-3, depois muda para o 4-2-3-1, 4-4-2. Isso depende muito, daí é a qualidade do jogador. Mas, repito, no Brasil nós temos grandes treinadores, treinadores capazes para ser treinador da seleção brasileira. Vamos ver até o final do ano. Mas, ô Roberto, e com relação à segunda pergunta, aí, esse conflito de interesses aí, dele ser técnico do Fluminense e, ao mesmo tempo, técnico da seleção? Porque numa dessa, ele convoca, por exemplo, um jogador do Palmeiras ou um jogador do Flamengo, ele sendo técnico do Fluminense. Vai pintar sempre aquele boato, mas ferrou meu time de propósito para beneficiar o Fluminense. Você gosta dessa alternativa? Mano, a índole e a capacidade do Diniz não lhe permite ou não vai permitir ele sacanear algum time. Isso eu posso te garantir. É uma grande pessoa, um excelente treinador. Não acredito que ele vá ou enfraquecer ou fortalecer. Ele vai procurar fazer o melhor para ele, para que ele consiga ir bem na seleção brasileira. Eu posso tirar isso da cabeça porque esse cara tem um caráter maravilhoso, é sensacional. Todos os jogadores falam bem dele. E o currículo dele também em relação a vestiário faz com que nós que estamos dentro do futebol, a gente pense que ele vai sempre procurar fazer o melhor e nunca para prejudicar algum time. Disso eu tenho certeza absoluta. E aí, Sheik? Então, Benja, estou ouvindo tudo isso aqui e queria perguntar para o ídolo o seguinte. As resenhas que tem fora das telinhas, né, Benja? A gente conhece e temos muitos amigos em comum. Muito se fala do caráter do Lancelotti. E assim, como treinador, aí dispensa qualquer tipo de comentário, os números estão aí para mostrar isso. Agora, o que é dito é que um cara com o caráter dele jamais faria algo parecido. Ele jamais assinaria um contrato com a CBF sendo treinador, olha, não do Real Madrid, tá? De qualquer equipe. Nós estamos falando aqui do ser humano, do caráter desse cara que é incrível. E daí, a pergunta é essa, temos amigos em comum, obviamente que o que é conversado na resenha não dá para trazer aqui, mas é um assunto muito sério e muito delicado, né? Porque a CBF anuncia, deixa vazar, enfim, tem todo esse agito aí envolvendo o nome desse cara que é fantástico, elogiado por muitos, vinculado à CBF, e o que parece é que não é verdade, né? Parece que não é verdade. Isso não soa muito mal para o nosso futebol e para a Confederação Brasileira de Futebol? Ô, Lindo, agora o nosso treinador da seleção é o Diniz. Vamos pensar no Diniz. Não adianta a gente falar do Ancelotti porque ele tem contrato com o Real Madrid. E como você falou, a cultura, a mentalidade do Real Madrid não te permite ter contrato com um clube e assinar com outro. Isso seria uma coisa impossível. No Brasil ainda tem uma certa liberdade no sentido que o Diniz conhece os jogadores que trabalham no Brasil, o Diniz conhece os jogadores que jogam fora do Brasil. Ele vai procurar fazer o melhor para que ele se mantenha como treinador da seleção brasileira. Então, eu esqueço o Ancelotti, vamos falar apenas do Diniz, ele vai começar o trabalho dele dentro de pouco, já foi apresentado, enfim, desejar o melhor para ele, porque eu tenho certeza absoluta, com a qualidade do Diniz, vai ter muita dúvida depois, quando voltarem a se falar do Ancelotti. Roberto, mas você fala assim, agora vamos pensar no Diniz. Mas como é que a gente vai pensar no Diniz se a própria CBF disse que ele é um treinador interino, né? E aí eu falo como torcedor da seleção brasileira, como povo. Porque eu tenho certeza que o povo na rua, ele não está pensando no Diniz. Eles estão contando com o Ancelotti. É o sonho de qualquer brasileiro. Vendido, né? O que foi vendido para a seleção brasileira era o quê? Era Ancelotti, Guardiola, né? Que talvez um treinador estrangeiro. Então o povo na rua hoje, ele não quer saber do Diniz, com todo respeito ao Diniz, que lá atrás eu inclusive disse que para mim o treinador da seleção brasileira tinha que ser o Diniz. Também discordo que ele não tem que estar trabalhando em clube. 100% a favor da tua posição, que você falou que realmente é um cara de caráter, que não vai fazer esse tipo de coisa. Eu acredito também, mas eu acho que era desnecessário, porque por mais que a gente saiba que ele não vai fazer, mas dá brecha para que as pessoas
questione isso, né? Vão questionar, porque vão falar, pô, você levou o Dudu, você levou o Gabigol e não levou ninguém do Fluminense. Por mais que a gente saiba que ele fez isso porque ele acredita naqueles nomes, a gente sabe que vai dar brecha para o questionamento. Agora, como é que o povo vai acreditar e vai confiar no trabalho do Diniz se foi vendido o Ancelotti? A vantagem de que possa ter a seleção brasileira com o Diniz agora é que quando tem data FIFA para os campeonatos, né? Essa é uma das vantagens. Mas, no geral, assim, o Diniz é o treinador da seleção. Eu entendo. Como que eu vou te explicar sem... Não quero falar nenhuma besteira. Que na nossa época sempre foi treinador da seleção brasileira e nunca foi treinador de clube. E agora tem essa modernidade de que o treinador pode trabalhar no clube e tá como interino na seleção brasileira, né? O Ramon, por exemplo, o Ramon era da seleção sub-20 e era treinador da principal, por mais que fosse interino, né? Eu quero seguir pensando que o Diniz é o treinador atual da seleção brasileira e que vai continuar sendo. Deixa o Ancelotti lá com a gente, ele tá sendo campeão de tudo. Deixa ele tranquilo lá, tá super bem.